Fala galera, mais um ótimo dia para nossa aula de física. Hoje a gente vai ver a parte de movimento circular, né? A gente já vem estudando movimento aí dentro da mecânica já há algumas aulas. A grande mudança aqui para a gente vai ser na trajetória, que vai sair de uma trajetória retilínea para uma trajetória curva. Vamos a algumas grandezas angulares, tá? Vou começar com o espaço angular, para a gente poder entender qual vai ser a diferença aqui na trajetória. Olha que esse meu ponto material que eu representei por esse corpo aqui amarelo, essa bolinha amarela, à medida que o tempo passa, ele se desloca nessa trajetória curva, não mais retilínea. E aí, quando pontos materiais descrevem trajetórias circulares, a gente pode determinar suas posições por meio de ângulos centrais, que aqui eu estou representando pela letra φ, tá? Né? A letrinha grega φ. E o espaço S permite determinar a posição P, por exemplo, do ponto material em cada instante. O ângulo φ também localiza o ponto P, e por isso ele é chamado de espaço angular. A relação entre o espaço angular e o S aqui, que eu vou chamar de espaço linear, só para diferenciar, tá? Não é linear, a gente está vendo que é um arco, tá? Mas só para diferenciar eu vou chamar ele de espaço linear. Então esse espaço S aqui, ele é igual a esse ângulo central vezes o raio de curvatura da trajetória. Eu vou te mostrar agora, a partir da definição de radiano, como é que a gente chega nessa equação simples. Vamos lá. Definição de radiano, né, que tem como unidade aí o rad. É a abertura angular correspondente a um arco igual ao raio da circunferência. Então, assim, eu tenho uma circunferência de raio R. Se eu tenho agora um arco, né, com o mesmo tamanho do raio, né, é o que eu disse aqui, a abertura angular correspondente a um arco igual ao raio da circunferência. Então, o radiano é a medida do ângulo central φ, que determina na circunferência um arco S, né, de comprimento igual ao raio R. Então, o meu arco S, né, o que eu chamei lá de espaço linear, ele tem o mesmo tamanho do raio. Por exemplo, para se obter o ângulo de 1 radiano numa circunferência de raio igual a 10 centímetros, deve-se construir sobre ela um arco de comprimento 10 centímetros. É como se aqui fosse 10 centímetros e o arco que eu construí aqui também de 10 centímetros. O ângulo central que determina esse arco é igual a 1 radiano. Então, o radiano, né, no caso aqui 1 radiano, é exatamente o ângulo formado por um arco de mesmo tamanho do raio. Que, passando para ângulo, seria, nesse caso aqui, aproximadamente 57,3 graus. Como é que a gente demonstra aquela equação que eu falei? Então vamos lá. Vou fazer uma regra de 3 simples. 1 radiano está para o arco R, assim como o φ radiano está para o arco S. Né? Fazendo aqui uma multiplicação cruzada, eu chego naquela equação que eu tinha mostrado para vocês. E aí a gente pode, por exemplo, tá calculando esse arco, né, esse ângulo, na verdade, tanto em radiano, que é o sistema internacional, ou calculando ele em graus, né? Por exemplo, o comprimento da circunferência é 2πr, né? O comprimento todo aqui da circunferência, 2πr. Se eu substituir, né, esse é o tamanho do S, né, o espaço que eu chamei de espaço linear aqui, né, onde ocorre a própria trajetória do corpo. Substituindo aqui na equação, eu fico que 2πr, eu tenho um ângulo de 2π radiano. Tá? Então,
o ângulo em radiano que representa uma volta completa, 2π, né, que é o que equivale a 360 graus. Fazendo regra de 3 simples, né, sabendo que 2π é 360, a gente sabe que π é igual a 180 graus. Né? Metade, meia volta, aí seria 180 graus. E 1/4 de volta, π sobre 2. Tá ok? Então essa é a definição de radiano, mas para mostrar como é que a gente chega nessa relação aqui que a gente vai usar bastante. Então vamos lá. Velocidade angular. A velocidade angular média vai ser representada por essa letrinha ômega aqui. Por definição, a aceleração continua sendo variação do espaço sobre o tempo. Tá? A grande diferença aqui é que o espaço que a gente está analisando agora é um espaço angular. Então eu vou colocar aqui uma linhazinha de referência. Imagina que esse meu ponto material ele se deslocou dessa posição até essa. Então ele percorreu um ângulo que eu vou chamar de φ1. Se ele agora se desloca mais um pouquinho, né, ele tem um novo deslocamento angular que eu vou chamar de φ2. Aqui ele acaba tendo uma variação angular que eu vou chamar de ΔΦ para percorrer esse arco S. Como por definição velocidade é espaço por tempo, aqui eu vou calcular a velocidade angular pela variação de espaço angular pelo tempo. Então, ômega-m, velocidade angular média, é igual a variação do espaço angular sobre o tempo. No sistema internacional, como aqui é uma variação de ângulo, a unidade é o radiano e a de tempo, segundo. Então, ômega-m igual a radiano por segundo. É possível também encontrar a relação entre velocidade escalar e a velocidade angular, ômega, tá? Partindo daquela equação que a gente viu, né? Espaço linear igual a espaço angular vezes o raio. Aqui eu só coloquei a variação deles. Se eu pegar os dois lados dessa equação e dividir pelo tempo, eu chego aqui em coisas que a gente já conhece. Variação do espaço por tempo é a velocidade linear que a gente já tinha estudado. E a variação angular por tempo é o próprio ômega que a gente já estudou. E aí a gente chega na relação que a velocidade linear é igual a ômega r. Vamos para a aceleração. Também, por definição, continua preservado. A aceleração angular média aqui vai ser a variação da velocidade pelo tempo. Mas de qual velocidade? Da velocidade angular. Né? Como a gente viu que a velocidade angular é o ômega, então aqui essa outra letrinha grega, tá? Que representa agora a aceleração média, vai ser ômega, variação delta ômega sobre delta t. Não se confunde com as letrinhas gregas, é só para mudar, para diferenciar um pouco do movimento retilíneo que a gente já estudou. Então, ômega representa a velocidade e o gama representa a aceleração. No sistema internacional, como velocidade era radiano por segundo, a aceleração angular média é radiano por segundo ao quadrado. E da mesma forma eu consigo uma relação entre a aceleração escalar, tá? Que eu vou chamar aqui de alfa. A gente estava trabalhando como A, né, esse tempo todo, mas eu vou chamar de alfa aqui. E a velocidade e a aceleração angular. Aqui, deixa eu mudar como eu sempre faço, né? Sempre atualizando em tempo real. Aqui é a aceleração. Aceleração angular. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Tá. Voltar aqui para o ponto que a gente estava. Então, só corrigindo. Então, a partir daquela equação que a gente viu, a relação entre a velocidade angular, a velocidade linear, velocidade angular e o raio, eu vou partir dela e também vou dividir os dois lados dessa equação pelo tempo. Dividindo, eu chego também em coisas que eu conheço. Aqui, ó, a variação da velocidade por tempo é a própria aceleração escalar. Variação da velocidade por tempo é a própria
aceleração angular que a gente acabou de estudar. Então aí eu também tenho uma relação entre a aceleração escalar e a aceleração angular, tá? Outro ponto importante é como a gente vai trabalhar com o tempo aqui no movimento circular. Aqui a gente vai utilizar os conceitos de período e frequência para estar trabalhando com o tempo aqui. Então, né, aqui para uma volta completa, qual o tempo aqui de uma volta completa, né, que essa bolinha aqui leva para executar uma volta completa? Ou de um pêndulo aqui, né, que aqui eu estou gerando uma amplitude, né, até uma posição A, ele vai se deslocar até uma posição B, e ao retornar à posição A, ele realiza um ciclo. Uma volta completa, né, circular, ou quando um pêndulo se desloca de uma posição, que aqui foi a A, foi até a B e retorna a A, ele completa um ciclo. O tempo necessário para completar um ciclo, seja aqui no pêndulo ou para dar uma volta completa, é o que a gente chama de período. Período é o tempo necessário para realizar um ciclo. No nosso caso aqui uma volta, no caso aqui uma oscilação no pêndulo. A letra aqui que a gente vai usar para representar o período é T maiúsculo e a unidade no sistema internacional é o segundo. A frequência é o número de ciclo por unidade de tempo, seria quantas voltas ele dá num determinado intervalo de tempo ou quantas oscilações ocorrem aqui no pêndulo por unidade de tempo. Tá? A frequência ela tem como unidade 1 sobre o segundo, que é o mesmo que segundos a menos 1, e isso a gente chama de hertz. Olha que a frequência é 1 sobre a unidade do período. Daqui a gente chega na relação, que a frequência é 1 sobre o período. Se a frequência é 1 sobre o período é 1 sobre a frequência. Tá? Movimento circular uniforme. Aqui, no movimento circular, a gente vai ter que ter uma atenção para a aceleração. Tá? Eu já vou mostrar um pouquinho mais à frente. É porque agora a aceleração ela tem uma outra cara, ou como eu posso dizer, ela é um pouco mais completa. Mas a gente já chega lá. A função horária do movimento uniforme, a gente já viu, né? Espaço igual a espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Só que aqui ela está com a cara lá do movimento retilíneo, linear, lá que a gente já viu. Qual a diferença aqui? Né? A gente está analisando o espaço angular percorrido pela partícula. Qual a característica do movimento uniforme? Aquele movimento onde a velocidade permanece constante. Né? E se a velocidade permanece constante, a aceleração ela é nula. Tá? Já vou falar um pouco mais sobre a aceleração. Por quê? No movimento circular uniforme, uma componente da aceleração vai ser nula, que é a componente tangencial. Mas mesmo no movimento circular uniforme, a velocidade ela vai permanecer constante, só que vai existir uma componente chamada aceleração centrípeta, tá bom? Mas eu já falo da aceleração. Mudando aqui, pegando essa equação e dividindo toda, olha a equação que a gente já conhece, eu vou dividir cada membro pelo raio da trajetória. Fazendo isso, né, a gente lembra que S é igual a φ vezes R. Eu vou pegar essa equação aqui e vou colocar em função do φ. Então eu tenho que φ é S sobre R. Né? Só peguei o R aqui que está multiplicando e passei dividindo. Então S sobre R é o φ, o espaço angular. Olha o que eu tenho aqui. S sobre R, e aqui aparece V sobre R. Daquela relação que a gente viu também, V igual a ômega R, ômega é igual a V sobre R. A velocidade angular é V sobre R. Substituindo, eu tenho que φ é igual a φ0 mais ômega t. Tá?
Chegando aqui em outras relações, eu posso, por exemplo, ó, tratando que o φ0, né, ali, a primeira contagem do ângulo é nula, e que, por exemplo, o tempo para uma volta completa não era o período? Quanto tempo precisa para dar uma volta completa, para realizar um ciclo? É o tempo de um período. Então vou representar por tesão. E qual o ângulo de uma volta completa que a gente viu também? Seria 2π. Substituindo na equação, eu tenho φ0 igual a zero, φ, que é o espaço que ele vai percorrer, eu estou calculando para uma volta, 2π, e no lugar do tempo aqui eu estou substituindo o tempo de uma volta. Com isso eu chego numa relação. Ômega igual a 2π sobre o período. Só que período a gente sabe que é um inverso da frequência, ou que a frequência é 1 sobre o período. Substituindo aqui, eu chego numa relação onde a velocidade angular, agora pode ser calculada dessa forma, é igual a 2πf, tá? Onde f é a frequência. Aqui, ó, como velocidade é ômega-r, né? A equação que eu utilizei para poder chegar no ômega aqui, né? V sobre R, se eu passar o R para lá, V sobre R igual a ômega. Como ômega 2πf, eu consigo calcular essa velocidade linear como 2πfr. Vamos então lá para a aceleração. Aceleração centrípeta. A gente já tinha visto, né, em aulas anteriores que a aceleração centrípeta é v² sobre r, a velocidade linear sobre o raio. Aqui a gente determinou que a velocidade é ômega-r. Substituindo, eu tenho agora aqui a aceleração centrípeta, né? Ela também pode ser determinada por ômega² sobre r. E sobre a discussão que eu falei, olha aqui a grande questão. Imagina que uma partícula ela está em movimento circular uniforme, né? Só que quando ela executa esse movimento, olha nesse instante de tempo, olha a direção aqui da velocidade. Eu vou supor que a velocidade linear aqui, ela permanece constante, até porque é um movimento uniforme. Olha nesse outro instante de tempo. Essa velocidade linear está permanecendo constante, mas olha a direção. Lembra que velocidade é uma grandeza vetorial. Por mais que inicialmente a gente trabalhe como velocidade escalar média, aceleração escalar média, é só para um início teórico, né, para a gente poder discutir. Só que olha o que a gente tem aqui agora. Por mais que a partícula esteja sempre com a mesma velocidade, numa trajetória circular, a sua velocidade está mudando a direção. Então a gente tem o seguinte, né? Vamos olhar para a aceleração dessa partícula. Vetorialmente, a aceleração dela é a soma vetorial da sua componente tangencial e da sua componente centrípeta. Também vou falar com um pouquinho de mais calma depois, mas a componente tangencial ela é responsável por fazer variar o módulo da velocidade. A componente centrípeta ela é responsável por variar a direção. Então, por mais que nesse caso, que a gente está considerando aqui é um movimento circular uniforme, essa componente aqui, a tangencial, ela é igual a zero. Ela não existe, porque o módulo da velocidade aqui está permanecendo constante. Só que como a trajetória é curva, existe a componente centrípeta. Então, nesse caso, aqui no movimento circular uniforme, a aceleração é toda centrípeta, porque a única coisa que está variando aqui é a direção da velocidade. O módulo permanece constante. Próximo ponto de análise é o que a gente chama de transmissão de movimento, né? A gente pode estar associando isso daqui às engrenagens de um relógio, ou, por exemplo, a nossa bicicleta, né? Quando a gente pedala lá, e isso aqui está ligado com uma corrente, no caso da bicicleta, há uma outra engrenagem lá atrás. O que a gente tem para poder analisar aqui? Nesse caso aqui, né, ligados aqui por esses dentes ou por correias, o que a gente tem é que a velocidade linear ela é igual nos dois casos. Aqui elas têm sentidos opostos, né?
supondo que essa engrenagem gira nessa direção e essa vai ter que girar nessa direção aqui, né? Se essa aqui está girando no sentido horário, né? Essa aqui, como está ligada por dentro, vai ter que girar no sentido anti-horário. Aqui, como estão ligadas por uma correia, elas vão girar no mesmo sentido. Tá? Essa aqui se gira no sentido horário, essa aqui também gira no sentido horário. Mas independente dessa mudança de sentido, nos dois casos a velocidade linear é igual. Velocidade linear a gente já viu que é ômega-r. Então eu vou ter para engrenagem A uma velocidade angular vezes o raio do A igual a velocidade angular do B vezes o raio do B. A gente viu também que ômega é 2π vezes a frequência. Substituindo, agora eu posso, nesse caso aqui, cortar 2π dos dois lados, né? E eu tenho também essa relação. Só para lembrar, ômega é igual a 2πf, é o que eu estou substituindo aqui dentro. Então, eu tenho essas duas relações aqui para poder trabalhar nesse caso de transmissão de movimento. Um outro caso de transmissão de movimento é quando as engrenagens estão ligadas por eixo. Aí aqui tem uma diferença. Aqui, o que é igual são as velocidades angulares, né? Que elas giram presas no mesmo eixo. Então, a velocidade angular nos dois casos são iguais. Como velocidade angular 2πf, ia ficar 2πfa igual a 2πfa, iria embora, as frequências são iguais. Então, além das velocidades angulares serem iguais aqui nesse caso, as frequências também são iguais. E aí, substituindo na equação que a gente já utilizou, eu tenho que a velocidade linear sobre o raio é igual à velocidade linear sobre o raio da segunda. Tá? São proporcionais. Então vamos agora para o movimento circular uniformemente variado. Aqui, o que a gente já entende uniformemente variado é um movimento onde a velocidade está mudando ao longo do tempo. Então, nesse caso, a aceleração tem todas as suas componentes preservadas. Aqui eu tenho a aceleração tangencial e a centrípeta, que sempre vai existir quando a trajetória for curva. Tá? Então, o primeiro é um movimento periódico. Nesse caso aqui, não é mais um movimento periódico, né? Porque o módulo da velocidade varia e, portanto, o tempo de cada volta na circunferência é variável. Se a gente supõe um movimento variado acelerado, a cada volta ele está mais rápido, né? Então, não é um movimento periódico. No anterior, no circular uniforme, ele é um movimento periódico porque, como a velocidade permanece constante, o tempo de cada volta, o período ali é preservado, é sempre o mesmo, por isso é um movimento periódico. O movimento circular uniformemente variado não é um movimento periódico. E aí, voltando àquela imagem, né, que eu já tinha falado. Nesse caso aqui, eu tenho que a aceleração tangencial, que é responsável por variar o módulo da velocidade, ela existe agora, ela é diferente de zero. Tá? A aceleração centrípeta ela existe, né, porque a trajetória é circular. E a gente tem preservado, né, vou falar de cada uma separadamente, de forma mais organizada. Então, a aceleração tangencial, tá? Ela é aquela aceleração linear, né, em módulo, é aquela aceleração linear que a gente vinha trabalhando, que era o quê? O que era aceleração para a gente até agora? Era o agente que fazia a velocidade variar. Quando a gente olha no movimento circular, aí eu tenho que diferenciar ela como tangencial e a centrípeta. Eu poderia já estar falando sempre de aceleração tangencial lá no movimento retilíneo. Sim, poderia, mas é a própria aceleração. Ao invés de falar de tangencial lá, eu chamava só de aceleração. Ela está relacionada com a variação do módulo da velocidade. E a aceleração centrípeta, como eu já falei, ela é responsável por variar a direção da velocidade. A cada ponto da trajetória, esse vetor aqui ele tem uma direção diferente. Tá? No movimento circular uniformemente variado, a gente vai
ver as mesmas funções que a gente já trabalhou até aqui. Porque essas funções, elas já foram definidas lá atrás, e o que eu falei aqui, a grande diferença é que a gente mudou de um espaço linear para um espaço angular. Então, a forma linear que a gente tem da função horária do espaço, S igual a S0 mais V0t mais alfa t quadrado sobre 2, onde o alfa aqui é o mesmo ar que a gente já vinha vendo. A gente tinha que a função horária da velocidade V igual a V0 mais alfa t, onde nesse caso é um movimento uniformemente variado, e essa aceleração ela é constante e diferente de zero. Ela existe, ela não é zero. Se ela for zero, a gente retorna ao movimento circular uniforme. Equação de Torricelli também, tá? Qual a forma angular dessas equações? Da mesma forma que eu demonstrei lá no circular uniforme, né, a partir da equação S igual a φ vezes R e V igual a ômega R, eu vou utilizar aqui para poder substituir. Então, a nossa função horária do espaço, ela fica dessa forma. Φ igual a φ0 mais ômega 0t mais gama t quadrado sobre 2, onde φ é o espaço angular, ômega, velocidade angular, e o gama, a aceleração angular. E o mesmo vale para todas as outras equações. Aqui, né, a aceleração angular é constante, diferente de zero. No movimento circular uniforme, ela não existe, ela é zero. Substituindo aqui também para a nossa equação de Torricelli. Então, essas são as formas angulares das equações que a gente já conhecia, e a gente viu essas novas relações hoje, né? Que o espaço percorrido é φr, que a velocidade linear é igual a ômega r, e que a aceleração linear é igual a alfa r. Então, a gente fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E se cuidem, gente, fiquem bem, e até a nossa próxima aula.